Bom, nosso último vídeo a gente vai falar sobre filtros personalizados. Não vamos falar sobre convolução por FFT, seria um adicional aí. A gente para no filtros personalizados. Qual é a ideia aqui? A gente viu no vídeo anterior como a gente pode implementar digitalmente aí um filtro passa baixa, e através de alguma manipulação matemática, a gente, a partir do filtro passa baixa, a gente consegue gerar um kernel, uma resposta ao impulso de um filtro passa alta, passa banda, rejeita faixa, todos esses aqui a gente consegue fazer a partir de uma expressão matemática. Então são filtros bem comportados, com um comportamento bem simples e que resolve a maioria das necessidades de processamento. Agora, se por um acaso aí a gente precisar de um filtro que tenha esse comportamento, lembrando que isso aqui é frequência por amplitude, a gente está aqui no domínio da frequência, assim como esse aqui. Filtro passa baixa, esse gráfico indica que ele tem ele deixa passar uma amplitude normalizada, tem ganho igual a 1 até determinada frequência. Depois dessa frequência para cima ele tem ganho zero, então passa baixa. Aqui é um negócio totalmente estranho, Ele tem esse comportamento, essa frequência aqui, por exemplo, ele atenua, menor que 1 aqui. Essa frequência daqui até aqui ele amplifica até 2,5 mais ou menos, numa rampa aí. De repente cai para ganho 1. Essa faixazinha de frequência ele quer eliminar, ganho 0, depois faixa 1 de novo. E então, como é que eu vou projetar, implementar um filtro desse tipo, que tem esse comportamento, através de uma expressão? A gente viu que o filtro passa baixa, ele tem essa expressão, a resposta ao impulso de um filtro passa baixa pode ser expressa por uma expressão matemática, sendo de x sobre x. Um filtro desse tipo é complicado, tá vendo? Essa aqui é a resposta ao impulso do filtro passa baixa. Então é o gráfico dessa expressão. Qual seria o gráfico da resposta? Qual seria a resposta ao impulso de um filtro que tenha este comportamento no domínio da frequência? Não existe pode até existir, mas seria loucura a gente determinar. Então, o que é feito? A gente lembre-se que essa resposta ao impulso é um vetor, onde para cada amostra a gente tem um valor no vetor. O que a gente vai fazer é definir esse vetor ponto a ponto a partir de uma estratégia para a gente obter a resposta ao impulso, ou seja, esse gráfico aqui, que
que é o que a gente precisa para fazer um filtro, né, que tenha esse comportamento no domínio da frequência. Então, repetindo, esses filtros padrão, né, eles utilizam uma expressão matemática para gerar a resposta ao impulso. Aí fica fácil, né? A gente até viu que a gente faz um janelamento e tal, né? Agora, para um filtro que a gente não conhece, não tem a resposta ao impulso do filtro, mas tem o comportamento desejado, né, no domínio da frequência, o que a gente vai fazer é criar na mão, vamos dizer assim, o HDN, né, a resposta ao impulso. Então, qual é o processo? De posse da resposta ao impulso, de posse do comportamento no domínio da frequência que a gente quer para o filtro, a gente vai representar essa resposta no domínio da frequência, colocar esses valores aqui em um vetor. Aqui, ó, representado por um vetor de valores que indicam a magnitude de cada componente espectral distribuídos no intervalo entre 0 e meio da taxa de amostragem, ou seja, o conjunto de valores, né, que vão ser criados para o vetor que vai representar isso aqui, né, esses valores vão de 0 a meia taxa de amostragem, 50% da taxa de amostragem. A gente vai definir um número de pontos, a gente pode definir um número de pontos a serem usados para representar essa curva aqui. Tá? Bom, isso aqui é a magnitude do sinal, né? A magnitude da representação no domínio da frequência do kernel, tá? Do filtro. A magnitude é uma dimensão, a outra é a fase, né? O que a gente faz com a fase? A gente cria um vetor com fase 0. Tá? Então, primeiro passo, criar um vetor com n pontos. Esse n a gente pode definir mais ou menos, de acordo com a precisão que a gente queira do filtro, e vai alocar nesse vetor de n elementos os valores, né, dessa curva aqui. Tá? Então, um vetor é esse e o outro vetor é um vetor com o mesmo número de pontos que a gente definiu aqui em cima, mas todos zerados. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa resposta ao impulso, essa resposta no domínio da frequência e fazer a DFT inversa. Aqui. Vai fazer a DFT inversa dela para obter o quê? O que a gente precisa, né? A gente não precisa da resposta ao impulso para um filtro que tenha esse comportamento do domínio da frequência. Então, se a gente tem a resposta no domínio da frequência, é só a gente fazer a inversa, tá? Que a gente obtém a resposta ao impulso desse filtro, né? Que tem esse comportamento. A gente deve observar aqui que a gente, no exemplo aqui, a gente está definindo uma resposta de frequência de 513 pontos. Por que 513 pontos?
Porque eu quero gerar uma resposta ao impulso de 1024 pontos. Tá? Lembrando que uma resposta ao impulso, né, a DFT, gera um sinal de 2, n sobre 2 mais 1. Tá? Então, para me gerar uma resposta ao impulso de 1024 pontos, eu tenho que ter isso aqui para cá, geraria uma resposta em frequência de 1024 sobre 2 mais 1, 513 pontos. Então, quando eu for definir o número de pontos, né, do meu vetor aqui, que vai expressar, vai representar essa curva aqui, eu tenho que ter isso em consideração. Tá? Aqui embaixo tem um auxílio aí, né, uma indicação de como gerar a FFT inversa. Né? A gente vai fazer, na verdade, a DFT inversa, a gente vai fazer a FFT inversa. E o que a gente precisa é simplesmente adequar a parte imaginária para utilizar a FFT, que a gente já viu, a rotina da FFT é exatamente a mesma que a gente viu no vídeo, só que antes de executar, se a gente tem aqui no domínio da frequência esses valores, o que a gente precisa é inverter, antes de chamar a rotina de FFT, a gente inverte o sinal da parte imaginária, que aqui não vai ter efeito, porque a parte imaginária é zero, né? Como a gente viu aqui. A parte imaginária aqui é zero. Então, faz isso, chama a rotina de FFT, que a gente já viu, exatamente o mesmo código. E depois que a FFT foi calculada, dá uma normalizada aqui, né? Tá vendo? Inverte de novo aqui a parte imaginária e divide por n aqui, que é o número de amostras. Então, quer dizer, essa aqui vamos dizer assim, a rotina de cálculo da FFT inversa, que utiliza a rotina de cálculo da FFT direta. Ok? Então, primeiro passo é criar o vetor com os n pontos, aqui está exemplificado com 513 pontos, calcular, segundo passo, calcular a FFT inversa, né, para gerar essa resposta ao impulso, que não é uma resposta boa para o computador. Tá? Próximo passo, vai ser a explicação aqui sobre o número de pontos aqui, né, da resposta em frequência, para gerar o número de pontos correspondente na resposta ao impulso. Muito bem, essa resposta aqui não é uma resposta adequada para a gente usar. O que a gente vai fazer tá vendo? Pegar essa parte aqui, chegar para a direita, para incluir essa parte aqui no início, de maneira a ficar com uma coisa, um gráfico desse tipo, uma função desse tipo. Tá? Aqui, vamos dizer, tem um zoom nessa curva aqui. Tá? Então devemos deslocar para a direita, né, m sobre 2 pontos, onde m é o número de pontos da nossa resposta ao impulso. Colocar, né, essa parte lá no início, tá? Justamente esse m sobre 2 mais pontos, por quê? Porque a gente vai fazer uma resposta de m pontos. Tá?
M pontos não são os 1024 pontos do exemplo aqui, né? São M pontos, aquele M que a gente viu lá na FFT, né? E vai aplicar zeros, complementar com zeros à direita. Por quê? Porque isso aqui, né, é a forma que as rotinas, né, de cálculo da FFT vão funcionar melhor, tá? Então, obtida a FFT, a resposta ao impulso, nessa forma, a gente vai dar uma marretada nela, né, para ela ficar nesse formato. Esse aqui é o código para isso, né? E uma vez que a gente tem a resposta ao impulso, né, formatada desse jeito aqui, acabou. Essa aqui é a resposta ao impulso do filtro que tem esse comportamento no domínio da frequência. Então o que a gente tem que fazer, resumindo, acho que tem um resuminho aqui. Sim. A última fase é um teste para ver, né, se isso aqui realmente corresponde ao que a gente quer, né, que é esse comportamento aqui no domínio da frequência. E a gente pode fazer isso de que forma? Simplesmente calculando a FFT disso aqui, né? Vai gerar a resposta em frequência, né? Aqui, então, o resumo da ópera o que a gente tem é a resposta no domínio da frequência, né? É o que a gente quer. A gente quer realizar um filtro que tenha esse comportamento no domínio da frequência. O que a gente faz? A FFT inversa obtém a resposta ao impulso nesse formato aqui. A gente ajusta isso, né, deslocando para a direita m sobre 2 pontos e deslocando essa parte aqui para o início, tá? Fazendo o janelamento, faz o janelamento, porque a gente vai ter um truncamento, né, aqui e aqui, e complementa com zeros e obtém a resposta ao impulso. Faz a FFT direta para ver se o resultado, né, dessa resposta ao impulso corresponde ao que a gente quer, né? Aqui não corresponde muito ao que a gente quer, tem uma semelhança. Por quê? Porque eu usei um número de pontos aqui, aquele M, insuficiente. Aqui, a resposta em frequência do filtro em função do tamanho do kernel, o M. Para M igual a 10, ó, não lembra nada. Para M igual a 30, esse aqui é o que a gente quer, né? Para M igual a 30, também está longe. Para M igual a 100, já está bem próximo, parecido. Para M igual a 300 e para M igual a 1000. Está muito próximo, né, do real. Então, o número de pontos que a gente vai definir para representar a resposta em frequência vai influenciar na precisão do comportamento do filtro que a gente quer. Tá? Aqui a gente fez exemplificação com bom, aqui não condiz com a realidade, né? Porque isso aqui, esse kernel aqui está com 1020
1023, mas o M dele está certo, mas o M dele está pequeno, provavelmente é o de M igual a 30, tá? Essa representação aqui. Então, não importa aqui o número de amostras aqui, tá? O que importa é o M. Ok? Vai ser complementado com 0 aqui. Se M for igual a 1000, né, como nesse exemplo aqui, se M for igual a 1000, eu vou ter só 24 zeros aqui no finalzinho, né? Essa coisa vai estar deslocada um pouquinho para a direita, vai estar mais centralizada. E aí com M igual a 1000, eu consigo um comportamento muito próximo do ideal. Ok? Então é isso. É um vídeo curto mesmo, porque é só para mostrar a estratégia de obtenção do kernel de um filtro cujo comportamento é uma coisa que não dá para um comportamento que não dá para representar a resposta ao impulso em termos de uma expressão matemática, né? Imagine isso aqui, né? Esse gráfico, qual seria a expressão matemática para isso? Então, repetindo, define o vetor no domínio da frequência, faz a FFT inversa, desloca, né, e faz o janelamento. Lembrando, por que o janelamento? Porque a gente está truncando aqui, né, essa resposta, que em teoria tem representação para menos infinito e mais infinito. Então a gente faz o janelamento, adiciona 0 no final e pronto, né? A gente pode testar qual é o comportamento efetivo, né, dessa resposta ao impulso para esse filtro. A gente faz a FFT e obtém a resposta em frequência. Okay? O trabalho aí vai ser justamente gerar o kernel do filtro que produza uma resposta em frequência no gráfico que eu vou passar para vocês, esse aqui por exemplo, e gerar o kernel com M, né, igual a 20, aqui eu vou mudar um pouco, né, 20, 70 e 300, tá? Testando e plotando as respostas em frequências correspondentes. Tá? Essa data aqui está furada. Vou passar isso aqui direitinho no nosso encontro. Tá ok? Então vou fechar com esse slide que resume o projeto, a sequência do projeto, da implementação de um filtro personalizado. Ok?